causar, transformar, libertação na nossa vida. Esta é a palavra, Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Estamos felizes, né, irmãos? Estar na casa de Deus, estar na casa do Pai. E a série a qual a gente está participando, estamos realizando, é algo muito poderoso da parte de Deus. Porque existem vários lugares, existem várias formas, existem várias coisas a qual nós precisamos nos libertar. E muitas vezes nós mentimos para nós mesmos achando que nós já estamos libertos. E algo que o Senhor ministrou no meu coração, coisas que eu estava errando em. Coisas a qual eu ainda estava aprisionado, coisas a qual eu ainda não tinha me libertado. Eu fiz algumas anotações vamos fazer, eu acho que umas 2 semanas mais ou menos. E algo a qual o Senhor ministrou o meu coração. Algo a qual, na verdade, Ele me trouxe a lembrança novamente. Foi algo a qual foi ministrado durante quase que, acredito eu, que quase que mais de um mês, ou por volta de um mês. Sobre quando nós fomos orientados, a qual nós recebemos uma palavra para nós nos libertar do sistema. E o Senhor veio com uma palavra me mostrando algumas coisas a qual eu estava fazendo de errado. E o Senhor me liberou uma frase: liberte-se do sistema de uma vez por todas. Porque muitas vezes nós achamos que o sistema religioso, o sistema a qual muitas vezes nós dependíamos, estava enraizado em um lugar. Nós achávamos que o sistema a qual nos aprisionava, a qual nos prendia, a qual nos machucava, estava formado por 4 paredes. Mas como é importante nós entendermos que o sistema, ele é quebrado aqui dentro. Porque você pode estar dentro da Babilônia, mas você não participar do sistema. E você pode estar dentro da casa do Pai e olhando para fora, querendo aquilo que você sabe que não é para você. O Senhor ministrou no meu coração algumas coisas e eu quero compartilhar com vocês. Amém? Nós temos, irmãos, temos o costume, e algo que eu acho muito lindo nós falarmos. Quem aqui nunca deixou de falar, essa é uma casa de paternidade? Vivemos numa casa de paternidade. Nós não estamos mais no sistema, nós temos uma casa de paternidade. Mas muitas vezes acabamos não nos movimentando como uma casa de paternidade. Eu fiquei pensando em algumas coisas, a qual está sendo dito novamente, se repetindo. Algo que o ministério apostólico tem ministrado sobre nossas vidas. Lugares onde precisamos corrigir novamente. E se nós tivéssemos entendido que estamos em uma casa de paternidade, nós não estaríamos errando novamente. Quantas vezes precisamos ser ministrados mais uma vez? Liberte-se do pensamento de escravo. Irmãos, na ministração do Despertai, quem aqui já passou o Despertai? Fomos ministrados sobre paternidade. Mas parece que passa tempos, passam dias, existem ciclos que passam e nós chegamos num lugar onde nós precisamos de novo ser ministrados sobre paternidade. Chegamos a um lugar onde ainda as correntes ainda estão nos aprisionando e nós precisamos nos desfazer delas. Porque nós falamos sobre libertação como se fosse apenas expulsar os demônios que há em nossas vidas, em nosso pensamento, em nossa casa, no trabalho. Mas algo que o Senhor já ministrou no meu coração e eu tive o prazer de compartilhar sobre isso. É que muitas vezes nós expulsamos os demônios, mas nós não fechamos as brechas. Não fechamos a porta pelo qual ele entrou.
Nós damos uma legalidade, não muitas vezes apenas em palavras, em atitudes, mas nos pensamentos, e é onde o diabo mais ataca. Irmãos, nós precisamos ser livres de uma vez por todas. A um ponto de, a partir de agora, as ministrações ser algo que vai acontecer, e não para a gente voltar e refazer. Irmãos, quem aqui quer avançar? Irmãos, eu creio que todos nós queremos avançar. Mas eu vejo que o povo, quando estava preso no Egito, a palavra do Senhor nos ensina que o povo, eles gritavam, eles clamavam por uma salvação. A palavra de Deus fala que o clamor do povo chegou até ele, um povo que era escravo. E quando o Senhor liberta aquele povo daquele sistema, daquele lugar horrível, e eles estão em rumo, em direção ao propósito, eles estão com saudade daquilo que eles viviam no Egito. Muitas vezes estamos com saudade daquilo a qual nós já fomos libertos. Porque a movimentação que temos agora nós temos um preço a pagar. Porque, irmão, uma coisa é fato. Quando nós estamos escravos, você não precisa fazer nada. Quando você está numa cadeia, irmão, eu nunca estive numa cadeia, né? Mas é o que a gente já ouviu. Você está numa cadeia, você não trabalha na cadeia, irmão. Você não precisa fazer nada lá na cadeia. Você fica lá, preso. Não existe um propósito na cadeia. Você só tem que esperar o tempo acontecer. Você acorda, faz, né? A gente vê alguns filmes, vai fazer uma academia, vai jogar uma bola, vai tomar um banho de sol. Quando você é escravo, irmão, quando você está preso, você não precisa fazer nada. E muitas vezes na movimentação, numa casa de paternidade, a qual existe agora um propósito pela qual nós precisamos nos movimentar. Nós reclamamos. Nós queremos culpar muitas vezes porque agora está difícil. Irmãos, eu não estou falando de algo a qual eu não fui ministrado. Coisas que o Senhor me falou, irmãos. Coisas a qual eu no meu trabalho, eu trabalhando, o Senhor falando algumas coisas, eu fui anotar. Coisas a qual eu estava errando. E pode ser que você não esteja errando da mesma forma que eu errei. Mas, irmãos, como é poderoso quando nós temos essa mentalidade de filho de verdade. Só que agora eu vejo aqui é muito dado, muito é cobrado. Se você foi livre, irmão, você foi livre para um propósito. Nós não podemos estar nesse lugar onde eu não preciso mais fazer nada. Cristo já fez tudo. Não, irmãos, agora a gente tem que trabalhar. Livre da cadeia, a gente tem que fazer algo. Porque quem não faz nada é quem está preso. Agora eu estou livre, você está livre, amém? Então existe algo para nós fazermos. Existem atitudes a ser tomadas. Existem coisas para nós fazermos. Irmãos, nós participamos, nós fazemos parte de uma casa de paternidade. Nós não somos mais escravos. Existe uma estrutura pela qual a igreja ela é baseada. A igreja, irmão, se você for analisar, e depois nós vamos ler, a igreja, ela não existiu apenas porque Cristo fundou. Cristo não fundou a igreja começou a se reunir, foi crescendo e existiu uma organização. O sistema, irmãos, ele é organizacional, mas ele não é orgânico. Agora a igreja verdadeira, além dela ser organizada, ela é orgânica, ou seja, ela trabalha com vida. O sistema não participa de vida. O sistema ele não está preocupado se você está vivo ou se você está morto, ele quer que seja organizado. Agora a igreja, ela produz vida, ela tem vida, ela é orgânica, mas ela é organizada também. Muitas vezes nós nos preocupamos com a organização de muitas coisas, mas e a vida, o fluir, aquilo que o Senhor me deu, o propósito, muitas vezes nós deixamos de lado. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. No livro de Sofonias. Sim, irmãos, eu sei que é difícil, mas tem o livro de Sofonias na Bíblia.
Repita assim comigo, irmãos. Eu não faço mais parte do sistema. Eu faço parte de uma casa de paternidade. Agora a gente vai ver a diferença de uma casa de paternidade para o sistema. Sofonias 3, versículo 1 vai dizer assim, ó: ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz, não falha. Mas o iníquo não conhece a vergonha. Exterminei as nações. As suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. O sistema, irmãos. O sistema, ele não ouve a Deus. Não confia em Deus. Os seus príncipes são homens terríveis. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Quando nós conseguimos entender o que o Senhor está falando, nós nos movimentamos de uma forma totalmente diferente do sistema. Somos homens, mulheres, somos uma igreja posicionada no Senhor. E quando a palavra do Senhor vem falando, irmãos, é algo muito interessante que quando eu li essa passagem, o Senhor me falou algumas coisas durante uma tarde, eu não me lembro que dia que era, se não me engano era uma terça-feira, irmãos. E eu anotei. E quando eu cheguei em casa, eu peguei o meu celular e eu fui ver um post. Eu vi um post de uma igreja a qual eu admiro, eu conheço, não vou falar o nome porque... E a hora que eu vi aquele post, algo que me chamou muita atenção, a descrição daquela postagem estava escrito assim: Deus vai te colocar no sistema. E eu falei assim, como assim? Deus vai me colocar no sistema? Sendo que nós estamos lutando para sair do sistema. Que sistema é esse? A qual sistema que está falando ali? Mas aquilo me chamou a atenção porque é algo que o Senhor já estava falando no meu coração. E quando eu fui fazer meu devocional pela manhã, caiu exatamente essa palavra. E eu falei, Jesus amado, o sistema é algo nojento, irmãos, a qual nós precisamos nos libertar. E tem pessoas que acham que estão dentro de uma casa de paternidade, mas ainda estão se movimentando como se estivessem no sistema. Porque, irmão, você pode estar aqui e essa é uma casa de paternidade, mas aqui você está preso dentro de um sistema. Aqui você ainda está com saudade de comer cebola no Egito. Aqui você ainda tem cadeias que te aprisionam de você fluir no Senhor. Irmãos, nós precisamos entender que existem muitas coisas a qual nós precisamos ser libertas. Mas eu vejo também que o quanto é precioso e o quanto é importante nós acabar de sistema com os sistemas que nós criamos dentro de nós. Coisas que nós construímos com o passar dos anos, a religiosidade que nos aprisionou. E muitas vezes nós estamos dentro de uma casa de paternidade, a qual nós temos liberdade, e nós ainda falamos assim, mas antes era assim. Antigamente era desse jeito. Por que agora mudou? Porque agora você está livre. Irmãos, uma vez eu escutei uma frase, eu sou muito de guardar frases, irmãos, e você sempre vai ouvir eu falando frases a qual eu me lembro. E existiu tem uma história de um cara que ele chegou para o pastor dele e falou assim, eu vou sair da igreja, não quero mais.
Eu não aguento mais, eu vou sair da igreja. Porque quando eu estava lá no mundo, lá fora, lá e tal, eu não tinha os problemas que eu tenho hoje. Eu não tinha as dores a qual eu sinto hoje. Quando eu estava no mundo, eu não sentia nenhuma dor, não tinha nenhum problema, estava tudo certo. Eu venho para a igreja, agora parece que minha vida virou de ponta cabeça. Eu sinto tantas dores, coisas tão complicadas. As dores elas vêm com tanta intensidade. E o pastor falou assim: filho, vai, pode ir, não precisa mais vir no culto. Só deixa eu te contar uma coisa. Quando você estava lá no mundo, você estava morto. E me diga, quem é o morto que dentro de um caixão ele começa a gritar de dor porque ele está sentindo alguma dor? A dor vem para aquele que está vivo. Só sente a dor quem está vivo. Agora você está vivo com Cristo. E é por isso que você vai sentir as dores. É por isso que os problemas vão vir. Que problema que um morto tem, irmãos? Qual que é o problema que um morto tem? Qual que é a dificuldade que um morto tem? Quais são as dores que ele tem? Irmão, quem está morto não se preocupa com nada. As preocupações são para aqueles que estão vivos. Se você está com dores, irmãos, lembre-se que você está vivo em Cristo. O Senhor te trouxe vida. Nós precisamos estar nesse lugar onde nós estamos vivos, e como igreja nós precisamos caminhar como uma igreja que entendeu o que é paternidade. Quantos de nós já ouvimos falar sobre paternidade, mas hoje nós temos o prazer, irmãos, de desfrutar da paternidade do Senhor. Hoje, muitas vezes nós falávamos Deus Pai, mas não sabia quem era esse Deus Pai. O Deus Pai era da boca para fora. Não sabia que Ele amava da forma como Ele ama. Não sabia que Ele cuidava da forma como Ele cuida. Não sabia que Ele instruía, que Ele dava direção da forma como Ele faz hoje. Irmãos, é poderoso nós estarmos numa casa onde nós nos sentimos como filhos. Onde não existe aquela questão de um brigar pelo lugar do outro, porque eu sou filho, e filho não existe um filho maior que o outro dentro de uma casa. Somos todos filhos. Pode existir um filho mais velho, um mais novo, mais gordinho, mais magrinho, mais moreninho, mais branquinho, mas somos todos filhos. Temos uma igualdade, irmãos. Temos uma igualdade, eu sou igual a você, eu preciso de você, você precisa de mim. Nós dependemos de Cristo, Ele é o cabeça. Irmãos, que nós venhamos nos libertar do sistema. Que nossos profetas não sejam levianos. Que os príncipes não sejam como leões rugidores no meio da noite. Precisamos servir uns aos outros, cuidar uns dos outros, fechar as portas para que não aconteça nada de errado na nossa vida. Irmãos, como eu falei, a igreja, ela tem uma estrutura, ela tem uma base, ela tem uma fundamentação. Eu não sei se você está anotando, mas eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Atos 2. Eu anotei tantas coisas, irmãos, mas eu vou falar aquilo que eu não tenho nem horário, que depois qualquer coisa alguém me dá um grito. Atos 2, 42. Nós vamos ver 4 pontos a qual a igreja ela está baseada. Irmãos, sem esses 4 pontos não existe uma igreja de Cristo de verdade. Se estiver faltando um desses 3, irmãos, a movimentação da igreja ela está incorreta. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa é a igreja, irmãos, é a igreja que é descrita na Bíblia como a igreja primitiva. A igreja quando ela iniciou o seu trabalho como igreja. Quando nós lemos o Atos 2,42, nós já temos ali pessoas que já foram batizadas do Espírito Santo, pessoas que já foram cheias do Espírito Santo, uma pregação de Pedro, que
3.000 pessoas se converteram a Cristo, a igreja já é uma igreja grande. A gente já viu que ali tem 3.000 pessoas batizadas. Eles começam a organizar a igreja, ou seja, além dela ser orgânica, agora ela está organizada. Mas esses 4 pilares, irmãos, é aonde nós precisamos caminhar, a qual nós precisamos criar a nossa estrutura. E esses 4 pontos eu anotei eles. O primeiro deles, a qual eu identifiquei, irmãos, a comunhão. No sistema, irmãos, eu não sei se você já participou do sistema, mas eu já. E no sistema você era impulsionado, não vou dizer obrigado, mas você era impulsionado a estar sempre na casa do seu irmão. Visitem-se uns aos outros, estejam com uns aos outros. Visitem, estejam juntos. Mas essa comunhão, muitas vezes, o que era servido na mesa, era a carne do outro irmão. No sistema, irmãos, existe a fofoca, a mentira, existem pessoas falando mal, existem pessoas um falando do outro, e isso era visto como comunhão. Eu preciso estar enfiado na casa do meu irmão, eu preciso para mim ter comunhão. Irmãos, você não precisa estar sempre na casa do irmão para você ter comunhão. Eu tenho comunhão com todos vocês e tem pessoas aqui a qual eu nunca fui na casa e sempre me cobram. Mas, irmãos, comunhão é você não estar ali sempre junto, mas na hora que precisar você saber que você tem um irmão a qual você pode contar. Comunhão está muito mais ligado do ser do que do estar. A comunhão, irmãos, está quando nós estamos aqui na igreja, um orando pelo outro. Ou quando alguém manda uma mensagem lá falando assim: a minha filha está doente, o meu filho está doente, o meu pai, aconteceu isso, aconteceu aquilo. A igreja inteira se reúne para orar por aquele propósito. Isso é comunhão. O sistema, irmãos, ele vai falar sobre a comunhão no sentido de que você tem que sempre estar junto, fisicamente. Mas agora numa casa de paternidade, a comunhão, ela vai falar sobre irmandade, sobre amar ao próximo como a mim mesmo, sobre eu aceitar os erros, os defeitos e estar junto, não julgar, não apontar o dedo, mas ajudar quem precisa. A comunhão, irmãos, é um ponto chave para nós iniciarmos a nossa caminhada com Cristo. Quando você vem para a igreja, quando você aceita Cristo, você entende que Jesus Cristo, Ele era o Filho unigênito, e depois Ele se tornou o primogênito, ou seja, todos nós agora somos filhos. Ou seja, o meu Deus Pai não é Pai só meu, eu tenho vários irmãos. E eu, quando entendo que Cristo morreu na cruz para me tornar filho de Deus, eu não apenas aceito a Cristo, eu aceito a Cristo, mas eu aceito os meus irmãos, eu aceito toda a igreja, eu aceito que eu vou ter que ter comunhão com todos. O mandamento é amar a todos, e é o que é mais difícil, e a comunhão é amor. Quando eu aprendo a amar e eu não começo a acusar, porque, irmãos, quando eu acuso alguém, na verdade eu só estou falando de um pecado que é diferente do meu. Porque todos nós temos pecado. Quando eu falo do pecado de algum irmão, por um minuto eu tento esquecer do meu, sendo que na verdade eu não posso esquecer do meu, eu tenho que corrigir ele todo o tempo. A comunhão, irmãos, ela é importante. Outra base, irmãos, a qual é necessária, é a intercessão, as orações. Irmãos, Mateus 6,6 nos ensina a orar, a qual nós precisamos fechar a porta do nosso quarto, orar, falar com Deus em secreto, buscar a Deus, falar com Ele. Mas aqui em Atos 42 eu acho algo muito importante, porque eles falam assim: e perseveravam. Não está falando de uma pessoa. Não está escrito assim: ele perseverou. E perseveravam, ou seja, no plural, tinha mais de uma pessoa nas orações.
A oração em conjunto, a igreja orando junto, irmãos. Porque uma coisa, irmãos, é necessária, eu preciso fazer a minha oração, ter o meu tempo de devocional. Mas quando eu estou orando junto com a igreja, o Senhor vem e revela coisas maiores. Porque a descida do Espírito Santo ali no começo de Atos 2, nós vamos ver que não era apenas uma pessoa orando para a descida do Espírito Santo, existiam mais pessoas. Existem relatos de pessoas que foram batizadas no Espírito Santo sozinhas? Sim, eu creio. Mas, irmãos, quando nós estamos juntos em oração, unânimes em oração, existe um mover diferente de Deus. Existe algo a qual o Senhor confirma o nosso coração. Quantas e quantas vezes na oração o Senhor falou algo no teu coração e de repente o pastor falou exatamente aquilo que o Senhor estava falando no teu coração. Porque a comunhão na oração, irmãos, é algo a qual nós precisamos entender. Isso é uma movimentação numa casa de paternidade. Oração em conjunto. Outro ponto, irmãos. O partir do pão. E o partir do pão, com certeza você deve saber. O partir do pão nada mais é do que a Santa Ceia. Eles ceavam juntos. Eles participavam da ceia juntos. Mas além de falar sobre a Santa Ceia agora como algo estrutural da igreja, a igreja ela precisa se mover baseado em propósito. Cristo, ele morreu por um propósito, ele veio à terra por um propósito. A igreja que se diz igreja e não se movimenta por um propósito, ela perdeu a Cristo. Se Cristo é o meu modelo, se Cristo é o meu alvo, se Cristo é aquele cara a qual eu preciso olhar para Ele, me inspirar nele, fazer como Ele, a partir do momento que eu deixo o propósito de lado, a partir do momento que eu frequento cultos, irmãos, eu esqueci quem é Cristo. O sistema não tem propósito, irmãos. Você vai ver o sistema tendo o culto da oração. Você vai ver o sistema tendo o culto do propósito, mas não existe uma movimentação por um propósito. Irmãos, existe uma diferença muito grande da casa de paternidade do sistema. Se você colocar na tua cabeça que o dia tal é o dia de eu ir para a igreja para mim orar, você ainda está vivendo no sistema. Se você colocar na sua cabeça que existe um dia certo para você fazer a tua oração junto com os teus irmãos, você ainda está vivendo no sistema. Se você acha que a tua oração tem que ser de tal jeito, de tal estilo, daquela forma, regrada, irmãos, ainda você está com o pensamento no sistema. Nós somos livres, irmãos. Libertos. E precisamos nos movimentar dessa maneira. E a última coisa a qual eu anotei, irmãos, desse ponto aqui, é o ensino dos apóstolos. Irmãos, eu fico imaginando que esse ensino dos apóstolos não tem nada a ver com uma escola bíblica a qual o sistema coloca. Aquela escola bíblica que é rasa, onde não existe profundidade nenhuma, onde você não aprende direito, onde não existe nada de profundo em Cristo. E, irmãos, eu vejo o ensino dos apóstolos como discipulado. O discipulado, irmãos, é algo tão maravilhoso, tão tremendo. Eu aprendi muito mais coisas no discipulado do que no próprio curso de teologia. Existe uma profundeza, irmãos. Existe algo profundo em você examinar as Escrituras de uma forma como eu nunca tinha feito antes. Nós precisamos estar nesse lugar, irmãos, onde nós estamos totalmente em Cristo. Onde nós estamos com Ele, nos aprofundamos nele, aprendemos com Ele. Irmãos, o sistema ele está preocupado em entregar credenciais. O sistema está preocupado em colocar títulos, em montar funções dentro da igreja. Agora, a casa de paternidade tem o propósito, o objetivo de fazer pessoas acreditarem que são filhos.
somos filhos de Deus. Nós somos filhos do Senhor. Precisamos quebrar as algemas que muitas vezes nós mesmos construímos. Eu me lembro quando eu cheguei na cidade de Laurentino, meu Deus, vai fazer 4 anos em setembro. Quando eu cheguei aqui em Laurentino, irmãos, eu era um cara totalmente religioso. O Edmar, o Jonathan, lembra disso? Que o pai falava algumas coisas e o pai daquele jeito dele, quando ele falava, eu ficava meio que murmurando dentro de mim, falava assim, mas não é bem assim que eu aprendi, não. Não é desse jeito, de querer falar comigo e dar tapa na mesa. Esse homem tá louco? Mas eu me lembro como eu me submeti a aprender, irmãos. Hoje eu vejo que muitas coisas eu aprendi. Muitas coisas eu me libertei. Mas o diabo sempre tenta lançar setas falando assim, cara, você ainda não mudou. E a gente olha para dentro da gente, examina e fala assim, ainda tem que mudar aqui, ainda precisa mudar nisso. O sistema, ele vai trazer aquela pregação coach, onde fala assim, você é o queridinho de Deus, o bonitinho, o princesinho, o perfeito de Deus, você não precisa mudar. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Agora a casa de paternidade vai falar assim, cara, muda. Ou você muda ou você morre. E na verdade, para você mudar, você precisa morrer. Precisamos, irmãos, estar nesse lugar onde não existe mais nenhuma prisão em nossa mente. Precisamos nos libertar do passado, porque muitas vezes é no passado que estamos com os nossos pensamentos. Precisamos nos libertar de uma vez por todas das dores que aconteceram. Precisamos nos libertar das palavras que foram liberadas. Precisamos nos libertar de coisas que foram faladas para nós e que em Cristo nós entendemos, mas que por um momento nós deixamos a Cristo e nós voltamos a pensar naquilo que foi falado. Uma vez eu conversando com um amigo meu e ele falou assim, eu vou esperar porque vai passar. E eu falei assim, não, você não tem que esperar, você tem que corrigir. Você tem que tratar disso. Porque sempre que colocar o dedo na ferida, na mesma ferida ainda vai doer. Se você deixar, isso pode até te matar. O certo é você corrigir, é você ser curado, é você se libertar. Porque senão você vai fingir para você mesmo que você está liberto. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de João. João 8, versículo 32. Acredito eu que já foi lido esse versículo durante a nossa série. João 8:32 diz assim, amém, irmãos? Os irmãos encontraram? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora pula lá para o 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertará, verdadeiramente sereis livres. Muitos de nós ainda estamos dentro de uma casa de paternidade e ainda dizemos dentro de nós, eu estou em busca da verdade. Irmãos, você ainda não encontrou a Cristo? Cristo foi o único que pôde afirmar que era o caminho, a verdade e a vida. O único, irmãos. Você vai pegar alguns religiosos, existem algumas frases de efeito, né? Aquelas frases bonitas de algumas religiões, a qual teve alguns que agora eu não consigo me recordar, mas que escreveram assim, eu estou morrendo, mas estou em busca da verdade. Ninguém pode dizer qual é a verdade certa, mas Cristo, ele pode bater no peito e falar assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi o único que pôde afirmar isso. Foi o único que teve autoridade para falar isso.
Ele venceu a própria morte. E daí a gente entra num lugar assim que, eu quero ser livre, eu preciso ser livre. Encontre com Cristo. Apenas um encontro de Paulo com Cristo, de Saulo com Cristo, fez a vida dele ser mudada e ele foi liberto. Um encontro, irmãos. Muitas vezes passamos anos e anos tendo os encontros com Cristo e não somos mudados de verdade. Não somos libertos de verdade. Precisamos de quantos despertai, né? Para a gente ser liberto de verdade. Um encontro com Cristo é o suficiente. Mas um encontro de verdade, irmãos. Um encontro de verdade é o suficiente. Precisamos nos libertar, irmãos, daquilo que nos aprisiona. Os medos, a angústia, o passado. Quantos de nós teve passado já que condenaram tanto, que hoje você sabe que você é filho na teoria, mas na prática ainda vive como se você estivesse condenado. Vive ainda como se você estivesse amarrado. Vive como se ainda estivesse preso. Tem as mesmas atitudes de quando estava aprisionado. Os mesmos pensamentos ainda vêm na sua cabeça pela manhã e faz com que o seu dia todo seja ruim. Uma coisa que eu aprendi com o pai, uma vez aconteceu uma situação com o irmão da igreja e ele me mandou mensagem e tal, e daí ele me falando o que tinha acontecido, e ele perguntou se eu estava bem. Eu falei, eu estava, até agora eu estava muito bem. Agora se me conta um negócio desse, meu dia já acabou. Meu dia virou uma ruína, foi por água abaixo. E ele me mandou um áudio, ele falou assim, filho, quem faz o teu dia é você. Você se aprisiona naquilo que falaram, você se aprisiona naquilo que disseram. Você é o que disseram ou você é aquele que é em Cristo? A tua identidade está firmada no que as pessoas falam, no que as pessoas acham ou naquilo que Cristo determinou para a sua vida? Irmãos, como é poderoso nós estarmos nesse lugar de oração, de intercessão, de busca por Jesus, a qual Ele vai nos revelar quem nós somos, a qual não importa quem diz, quem fala, quem deixa de falar, eu sei quem eu sou em Cristo. O sistema, irmãos, ele vai falar que você era alguém que estava ali apenas para contribuir com a obra. Quantos de nós já ouvimos isso? Você é um contribuinte da obra do Senhor. E realmente, irmãos, nós contribuímos com a obra do Senhor. Mas nós somos filhos. Nós não estamos num lugar, irmãos, para gerar renda, para gerar lucro. E se nós geramos lucro ou renda, é porque nós amamos esse lugar. Nós estamos aqui com amor. Algo que sempre me chamou a atenção. Quantas e quantas vezes, irmãos, no começo do culto, quando eu me mudei para cá, o Edmar vai lembrar disso, o Jonathan também. No começo, irmãos, acabava o culto de quarta-feira, de domingo nem tanto, mas mais no culto de quarta-feira, a qual nós ficávamos horas depois do culto conversando. Que o pai, ele tinha que falar assim, gente, vocês vão pedir alguma coisa para comer? Ou o que vocês vão fazer? Eu, não, vamos pedir alguma coisa para comer, porque a gente não vai embora. Era ou não era desse jeito? Irmãos, não existia aquela vontade de ir para casa, que se pudesse morar, hoje eu tenho até cama já. Quantas pessoas eu já vi falando assim, nossa, eu não queria nem mais ir embora, eu quero ficar aqui. Mas e quantas vezes eu vi pessoas falando assim, pessoas que ainda estão no sistema, eu quero ser o último a chegar e o primeiro a sair. Não existe prazer em estar naquele lugar, irmãos. Estão indo lá apenas para cumprir uma tabela. Estão indo lá apenas para bater o ponto e falar assim, eu estou aqui, estou fazendo a minha função. Irmãos, a nossa movimentação, ela mostra assim, nós somos uma casa de paternidade. Mas aqui ainda existem coisas que precisam ser quebradas.
Aqui ainda existem coisas que precisam ser mudadas, restauradas, tratadas, curadas. E enquanto aqui não for tratado, irmãos, as palavras serão as mesmas. A diretiva será a mesma. Nós não vamos avançar enquanto nós não vencermos no lugar onde estamos. Nós não vamos prosseguir, irmãos. O Senhor não vai permitir. Uma vez eu ouvi um jovem, ele falou assim, eu quero saber qual que é a próxima fase da minha vida. E eu bem ironicamente falei assim, cara, você não venceu nem essa, como que você quer saber da próxima? Existe aquele joguinho antigo, né? Não tem como você pular de fase, irmãos. Não tem como você escolher, não, eu quero ir lá na última, não. Você tem que vencer uma por uma. Você vence essa, daí desbloqueia a próxima, daí você vai para a próxima. Se você quiser lutar várias vezes na mesma, você pode ir. Já desbloqueou a outra, mas você está na mesma. Mas muitas vezes não é isso que está acontecendo. Ainda a gente não venceu na qual a gente está. Como que eu vou pular para a próxima? Irmãos, o Senhor, Ele nos liberou uma palavra no começo do ano. Liberte-se do sistema, liberte-se do sistema. A gente falou isso durante vários cultos. A gente foi tratado disso de vários cultos, irmãos. Mas nós precisamos ver como o sistema se move e fazer diferente do que faz. Irmãos, essa base, a oração, a comunhão, o propósito e o ensino dos apóstolos era e é a nossa base. Era e é a nossa base. Quando o pai ele conta, né, sobre como tudo começou lá na Despertar House, a primeira Despertar House, a casa onde a gente começou a orar. A gente orava às 7 horas da manhã, de meio-dia e às 7 horas da noite. E essa oração das 7 horas da noite, às vezes ia até 3, 4 horas da madrugada. Irmãos, e é nítido, porque esses 4 pilares. Dentro daquela casa nós tínhamos comunhão, porque ali não tinha ninguém falando mal do outro. A gente dividia, às vezes contava moedinhas, irmãos, para a gente comer alguma coisa durante o dia. Para a gente tomar um café. E como era gostoso. Eu me lembro que um não tinha, um pegava R$2 de um, R$5 do outro. Isso era comunhão, irmãos. Isso é comunhão. Oração, irmãos, oração não preciso nem te contar como era. Propósito, irmãos, a gente só orava pelo propósito. A gente não buscava, ninguém buscava ali as suas vontades. O Edmar, ele não fazia oração pedindo para que Deus desse um carro novo para ele. O pai, ele não orava buscando que Deus desse a melhor casa de Laurentino. Nós buscávamos sempre o reino. E o Senhor foi acrescentando as várias coisas. As demais coisas a qual a gente precisava. O Senhor acrescentou até mesmo uma esposa para mim, irmãos. E era algo que eu não buscava na oração. O Senhor foi acrescentando, irmãos. Nós não estávamos presos. A pandemia falava assim que nós não podíamos orar, irmãos. Mas nós não estávamos preocupados com o que ia falar. O carro da polícia passava lá na frente, a gente se escondia, parava de orar um pouco, tentava, né? E quando o carro passava, nós continuávamos. Irmãos, o discipulado era constante. Você acha que, irmãos, que antes das orações a gente não recebia vários puxão de orelha? Eu me lembro que passava final de semana, tudo perfeito dentro da igreja. Era tudo maravilhoso, tudo perfeito. Mas eu já ficava com o meu coração acelerado esperando a segunda-feira. Porque toda segunda-feira, irmãos, o pai reunia a gente. Você errou aqui, você fez isso, você deixou de fazer não sei o quê. E isso é discipulado, irmãos. Existe uma orientação, existe uma direção. E hoje acontece a mesma coisa para você que quer, irmãos. O discipulado é para aqueles que se aproximam. A oração é para aqueles que querem. O propósito, irmãos, é para aqueles que querem viver. Nós precisamos estar nesse lugar onde nós nos identificamos como filho.
Pode ser que alguém chegue para você e fale assim, você não é filho de Deus nada, mas você sabe. Você tem a convicção daquilo que o Senhor fez na tua vida. Você sabe o que Ele falou, o que Ele determinou. Nada vai impedir, irmãos. Nada vai impedir de você se movimentar segundo a vontade dEle. Irmãos, nós precisamos estar nesse lugar onde o Senhor está. Nunca se mova sem uma palavra. Permaneça na palavra. O Pai sempre fala sobre isso, que Deus, Ele não honra homens, Ele honra a sua palavra. Se você estiver na palavra, você vai ser honrado junto com ela. E uma casa de paternidade é assim, irmãos. Nós estamos numa casa de paternidade, nós estamos num lugar de cura, nós estamos num lugar de identidade, nós estamos num lugar de eternidade. Nós estamos num lugar, irmãos, onde nós podemos ir além. Não existe mais a tal da cobertura espiritual que vai te impedir de ir até certo lugar. Existe uma base para que você cresça, alicerçado em Cristo. Muitas vezes nós ouvimos que nós precisávamos, da cobertura espiritual. Se você sair da cobertura espiritual, você vai morrer. Se você sair da cobertura espiritual, você está fora do propósito de Deus. Mas essa cobertura espiritual te levava até um lugar. A partir daqui, você não vai mais. Agora, numa casa de paternidade, o Deus Pai, Ele te dá uma base sólida, a qual você pode construir. E não existe mais um limite. Você vai até onde você quiser ir. Nós precisamos entender, irmãos, que algo que o Senhor falou no meu coração. Liberte-se. Nós somos livres. Mas nós não podemos confundir a liberdade com a libertinagem. Porque o que o mundo prega é libertinagem. O mundo prega que a igreja, ela aprisiona. O sistema, ele pode até aprisionar, irmãos, mas Cristo, Ele liberta. A libertinagem é fazer o que eu quero fazer, não importa o que o outro vai pensar, não importa se o outro vai ser afetado. A liberdade é eu saber que eu posso fazer o que eu quiser, mas que existe um limite entre eu e a outra pessoa. A libertinagem, irmãos, tira os mandamentos de eu amar a Deus sobre todas as coisas, porque se eu quero fazer, se eu faço o que eu quero, eu amo a mim mesmo. E tira também o mandamento a qual eu preciso amar o meu irmão como a mim mesmo, porque eu não me preocupo com ninguém, eu faço o que eu quero fazer. Irmãos, você é livre, mas que a gente não esteja nesse lugar de libertinagem. A gente precisa estar num lugar de liberdade, amém, irmãos? Eu me preocupo com o outro. Eu penso no que Deus está pensando. Eu tento agir da forma como Jesus faria. Eu tento ser semelhante a Ele, por mais difícil que seja. Eu sei que os outros também têm sentimentos, os outros também têm limites. Eu posso ir até o lugar onde começa o limite de outro irmão. É por aí esse lugar, irmãos, a qual nós fomos libertos, a qual nós fomos livres. Nós não fazemos mais parte de um império. Os impérios, como diz o louvor, ele foi ao chão, irmãos, foram quebrados. Nós fazemos parte de um reino. Esse reino é eterno. Esse reino não terá mais fim. Esse reino não é dominado por homens. Esse reino é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Este reino, ele é um reino dos céus, uma movimentação dos céus. A transformação, ela vem através da renovação da nossa mente, como está escrito lá em Romanos. Eu não preciso ler, vocês com certeza já foi lido sobre isso. Que a nossa transformação vem da renovação da nossa mente. E algo que é poderoso de nós entendermos, irmãos. Por que tem pessoas que ainda não foram transformadas totalmente? Porque a mente não foi renovada em Cristo. Existiu uma mudança na sua personalidade.
Mudou a forma de se vestir, mudou a forma de cortar o cabelo, mudou a forma de falar, mas não foi transformada porque a sua mente não foi renovada em Cristo. Irmãos, a mudança, a transformação, ela começa de dentro para fora, não é de fora para dentro. Quando nós estamos livres do pecado, o erro não é a tua roupa que vai acusar isso. É a forma como as tuas atitudes. Porque você pode mudar drasticamente da sua roupa, das coisas visíveis, mas as coisas invisíveis ainda não foram mudadas. Ainda você está aprisionado. Precisamos estar nesse lugar, irmãos. Eu quero que você volte lá no livro de Sofonias. E se você é igual eu, que não deixou marcado, aí. Nós estamos numa casa de paternidade, amém, irmãos? E agora nós vamos ler o que uma casa de paternidade vive. Sofonias 3, agora a continuação, a partir do versículo 8. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda essa terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhum das tuas obras, com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confiem em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados. Deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Esses que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos. E farei deles um louvor e um nome em toda a terra, em que sofreram ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Existe uma promessa, irmãos, para aqueles que querem o Senhor, para aqueles que querem viver longe da iniquidade, para aqueles que abandonaram os seus pecados de estimação, para aqueles que estão no Senhor e querem mais do Senhor. Irmãos, eu acredito, eu confio que existe um povo que clama por um Deus de justiça. A palavra em Efésios 5, 9, alguma coisa assim, vai dizer que os frutos dos filhos da luz é a justiça, a bondade e a verdade. Justiça, bondade e a verdade. Esse tem que ser a nossa forma de caminhar, irmãos. Isso é a nossa forma de caminhar no individual. E como igreja, irmãos, oração, comunhão, propósito e ensino. Irmãos, a igreja está, a criação está esperando, né,
com grande expectativa a manifestação dos filhos. Você já parou para pensar qual é essa manifestação dos filhos? Você já parou para pensar como é a manifestação? A gente fala esse versículo. E como que um filho se manifesta? Nós vemos Jesus, ele manifestando o Pai, sempre falando, dando glórias ao Pai. E Jesus, ele sempre estava orando, em comunhão, ensinando e falando sobre o propósito. Nós vamos manifestar o reino de Deus Pai através da nossa movimentação, através da nossa estrutura, através da forma como nós caminhamos. Verdade, justiça e bondade. Oração, comunhão, propósito e ensinamento. Nós precisamos fazer discípulos. Liberte-se do sistema que diria que você precisava apenas convidar pessoas para a igreja. Convide pessoas. Mas mais do que convidar, se importe com a vida dessas pessoas. Ame essas pessoas. Ore por essas pessoas. Irmãos, quando nós estamos nesse lugar de fazer discípulos, e não é fácil, irmãos, nós começamos a compreender o amor de Deus Pai. Para mim encerrar, eu me lembro que quando eu estava há um ano atrás, cerca de um ano atrás, no começo do ano passado, eu me lembro que eu tinha cometido alguns erros. E eu me lembro que eu estava tocando bateria e o altar era para o lado de lá ainda. E pode ser que você já tenha ouvido essa história, não tem problema. Alguém não ouviu ainda. E eu me lembro que eu estava tocando bateria, irmãos. E eu chorava um monte, irmãos, eu pedia perdão para o Senhor de algumas coisas que eu tinha errado. Que eu ainda tinha errado. E eu tocava a bateria e chorava, irmãos, e aquele louvor pegando fogo e eu chorando. E eu me lembro quando o Senhor, irmãos, e sim, foi o Senhor que falou para mim. A única frase que Ele me disse: desfrute da graça. E quando Ele me falou aquilo, eu me lembro assim que eu meio que parei assim o que eu estava fazendo. Eu levei meio que aquele baque e eu falei assim: meu Deus, mas como assim desfrute da graça? Eu errei. E eu me lembro quantas vezes, durante o discipulado que o Pai fazia com a gente, quando eu errava, Ele falava assim: até quando você vai ter que viver na misericórdia? Até quando você vai viver na misericórdia? Até quando você vai errar, viver de misericórdia, pedindo misericórdia para o Senhor? E aquele dia, quando o Senhor me falou desfrute da graça, me deu aquele choque. Eu falei: Senhor, será que eu alcancei? Será que eu alcancei a graça de verdade? E eu me lembro que isso foi numa quarta-feira. E quando foi naquele final de semana, a gente teve as primícias. E os homens que estavam comigo nas primícias vão lembrar. O Pai ministrou sobre quem éramos nós há 3 anos atrás. Ele tinha feito já a oração e Ele perguntou para cada um de nós. E cada um deu a sua resposta, quem era há 3 anos atrás. E eu me lembro que a minha resposta foi que eu há 3 anos atrás, eu era um cara totalmente perdido. Eu estava dentro da igreja, eu trabalhava na igreja, eu era líder dentro da igreja, mas eu estava totalmente perdido. Eu estava dentro da igreja, irmãos, de um sistema religioso, na verdade, que não era externo, mas era aqui dentro. Eu era aprisionado a muitos termos religiosos. E eu era totalmente frustrado. E essa foi a minha resposta para o Pai. Eu falei assim, eu era um cara totalmente frustrado. Em todas as áreas da minha vida. Como um homem, como funcionário, como filho. Como um bom servo. Em todas as coisas que eu fazia, irmãos, eu era um cara totalmente frustrado. E eu me lembro que teve a oração. E quando acabou a oração,
O pai me entregou uma caixinha e pediu para mim abrir aquela caixinha. E eu me lembro que eu estava tentando abrir um laço e aquele laço, na verdade, ele era colado e eu achava que eu tinha que desamarrar ele e a caixinha, na verdade, já estava aberta. E eu tentando lutar com aquele laço e alguns irmãos começaram a chorar. E eu falei assim, esses irmãos estão loucos, estão chorando e eu aqui tentando abrir a caixa. Porque eles já tinham entendido o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. E quando eu abri aquela caixinha, irmãos, estava o resultado de gravidez da minha esposa. E ela escreveu um cartãozinho escrito, você vai ser pai. E quando eu li aquele cartão, na hora, irmãos, me veio a frase que o Senhor tinha me falado, desfrute da graça. E aquilo foi algo tão marcante na minha vida, irmãos. Mas tão marcante. Porque através do meu filho, eu entendi muitas coisas sobre a paternidade de Deus. Através da vida do meu filho, o Senhor ministrou muitas coisas dentro do meu coração. Muitas coisas a qual ainda eu era aprisionado, o Senhor me libertou através da vida dele. Mas eu entendi uma coisa. Foi a graça que me alcançou. Foi a graça que me alcançou e que quebrou todas essas correntes que eu tinha. Através da vida do meu filho, eu entendi muitas coisas. Mas eu vejo que foi a graça que me alcançou, irmãos. A graça que vai nos alcançar. É a graça que vai arrebentar as correntes. Foi a graça que nos salvou. A graça nos alcançou. A graça nos deu uma nova vida. E eu sempre repito isso. Eu, quando vim para cá, eu deixei tantas coisas, mas eu vejo que o Senhor me deu uma segunda chance, irmãos. Uma segunda chance de várias outras segundas que Ele já tinha me dado. Irmãos, nós não somos mais escravos. Esse pensamento de escravo tem que cair em nome de Jesus. Desfrute da graça nesse dia. Desfrute daquilo que Ele está fazendo. Desfrute da sua família. Entenda que vai existir uma intensidade maior agora pela graça. Porque quando você estava preso, você não tinha que fazer nada. Mas agora livre, irmãos, precisa arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Eu quero que você se coloque em pé. Coloca para mim aquele louvor lá daquela lá, sabe? Cadeias quebrar. Coloca aquela para mim, fazer um favor.